Pessoal do nono ano, que é o professor Felipe, volto na mais uma aula. No caso aqui nós vamos ter uma pequena revisão de conteúdo sobre o tema 5 da unidade 2, certo? Ligações químicas. O tema 1 da unidade 3, substâncias e misturas. E o tema 2 da unidade 3, né, que são reações químicas. Uma pequena revisão de conteúdo aí. Próxima aula nós vamos ter uma atividade de revisão e na próxima semana mais uma pequena revisão e uma prova, né, abrangendo esses conteúdos aí do tema 5 da unidade 2, do tema 1 e do tema 2 da unidade 3. Então, de forma bem breve, tá, para não ficar muito extenso, vamos falar um pouquinho sobre as ligações químicas aqui. Então, basicamente, as ligações químicas são três tipos, tá certo? Nós temos a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Então, o que é a ligação iônica? A ligação iônica, pessoal, ela é formada por compostos iônicos, substâncias iônicas, certo? Que são substâncias iônicas? São os átomos, certo? Que sofrem uma alteração na sua neutralidade, né? Porque a gente já viu isso anteriormente, que o átomo ele é o quê? É um componente que ele tem carga neutra, né? Ele tem mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Quando há uma diferença entre o número de prótons e elétrons, surge uma diferença de carga. Então você vai ter dois tipos de íons. O íon de carga positiva, que ele perde elétrons, então fica com excesso de cargas positivas, e a gente chama esse íon de cátion. E nós temos o íon com carga negativa, ele ganha um elétron, então ele fica com excesso de cargas negativas, que a gente chama de ânion, certo? Então a junção entre um cátion e um ânion a gente chama de ligação iônica, certo? São íons que estão se juntando, formando um composto iônico, tá? Exemplo, nós temos os sais, tá ok? Então no caso nós temos o sal de cozinha, o NaCl, que é formado por cloro e sódio. Sódio é o é o cátion com carga positiva, certo? E nós temos o cloro, que ele fica com carga negativa, que é o ânion. Nós também temos a ligação covalente, que ela é formada pelo compartilhamento de elétrons. Você tem átomos que têm cargas nucleares semelhantes, né, propriedades semelhantes, então eles não perdem e nem ganham elétrons. Então o que acontece? Eles compartilham, certo, elétrons para ficarem juntos ali no que nós chamamos de ligação covalente. Então a ligação covalente é um compartilhamento de elétrons na sua última camada. E a ligação metálica é um tipo de ligação química exclusiva de substâncias metálicas, certo? Onde esses elétrons eles ficam deslocalizados. Como assim? Eles ficam na superfície dos componentes atômicos que formam essa ligação. Então eles ficam ali como se fosse uma espécie de, imagine como se fossem barcos boiando no mar. Então os elétrons eles são deslocalizados, eles ficam ali na superfície dessa ligação, né, de uma forma meio que descentralizada, tá bom? Então pessoal, voltando aqui agora, vamos para o tema 1 da unidade 3, né, substâncias e misturas. Então vamos lá para a nossa definição básica aí sobre substância. Substância é o que? É uma matéria formada por um único tipo de componente. Aí você tem dois tipos de substância, né? A substância simples e a substância composta, tá? Então a substância simples é formada por um único tipo de átomo, tá? Por exemplo, o gás oxigênio é formado apenas por átomos de oxigênio. O gás hélio é formado apenas por átomos de hélio. O gás hidrogênio apenas átomos de hidrogênio. E assim sucessivamente. Você tem, por exemplo, também o ferro, metal ferro, formado só por átomos de ferro. Já a substância composta é formada por um conjunto de átomos de diferentes espécies, como por exemplo a água, H2O. Né? Você vai ter só moléculas de água na água, então você vai ter apenas esse tipo de molécula que é o H2O. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre esse conceito de molécula. Aqui tem um exemplo de como é que ela está. O H é dois átomos de hidrogênio e aí você tem o oxigênio, certo? Então aqui você tem uma molécula de água. E aqui você tem um exemplo da molécula de hidrogênio. Aqui você tem a substância simples e aqui você tem a substância composta. Tá certo? Então vamos falar agora sobre o conceito de mistura. Tá? O que é mistura? Mistura é um componente, pessoal, que ele é formado por tipos diferentes de moléculas. Tá certo? Então você vai ter moléculas de determinada substância junto a moléculas de outra substância. Tá bom? Então você vai ter substâncias diferentes ali juntas, por isso a gente chama de misturas, tá certo? São substâncias diferentes
que fazem parte de um mesmo conjunto, ok? Porém, são componentes diferentes. Então, nas substâncias, você vai ter moléculas iguais, que estão juntas, e na mistura você vai ter moléculas diferentes, tá ok? Aí nós temos vários exemplos, né? Por exemplo, o leite, nós temos moléculas de gordura, nós temos moléculas de água, nós temos proteínas, nós temos íons dissolvidos ali. Então, a maioria das substâncias que a gente tem no nosso dia a dia não são substâncias puras, mas sim misturas, tá certo? Então, esse é o conceito aí sobre substância e mistura que a gente vai ver aqui. E vamos agora para a revisão do nosso outro tema. Bem, pessoal, revisando agora, né, sobre o tema 2 da unidade 3, reações químicas. Então, é uma revisão bem básica aqui para a gente fazer, certo? Então, o que são reações químicas? Reações químicas, pessoal, são rearranjos, reorganização entre átomos de diferentes componentes, né? Eles reagem entre si. Então, de um lado, você vai ter o que nós chamamos de reagentes. No caso desse exemplo, ó, os reagentes eles estão aqui desse lado. Então, esses reagentes eles interagem entre si, fazendo o que nós chamamos de reação química. E o que é a reação química? A reação química é a reorganização dos componentes que formam as substâncias, certo? Então, esses átomos eles se reorganizam formando outras substâncias, tá certo? Então, isso é uma reação química. De um lado você tem os produtos e do outro você tem os reagentes e do outro você tem os produtos. Os reagentes interagem entre si, formando os produtos, tá certo? Lembrando para vocês, o número de átomos, pessoal, ele não sofre alteração na reação química, ele apenas sofre uma modificação na sua organização. Então, a quantidade de átomos que você tem no início de uma reação química vai ser sempre a mesma quantidade ao final, tá bom? Então, você tem diferentes tipos de reações químicas. Você tem as reações exotérmicas e endotérmicas. Reações exotérmicas, elas liberam muito mais energia do que gasto durante o processo. Já nas endotérmicas, para que a reação química aconteça, ela tem que receber energia. Geralmente essa energia vai estar em forma de calor, tá bom? Aí nós temos também as reações de síntese, que é o exemplo que a gente viu aqui, ó, que é quando eu tenho duas ou mais substâncias reagindo formando uma quantidade menor de substâncias, no caso aí, uma única substância. Isso a gente chama de reação de síntese, tá? E nós temos a reação de decomposição, que é a reação de decomposição, é o contrário, você tem uma única substância que ela acaba se desfazendo, formando outras substâncias. O exemplo que a gente tem disso, no livro de vocês não traz, mas tem a do chamado óxido de mercúrio. O óxido de mercúrio é um negócio parecido com a ferrugem, só que quando ele aquece, né, ele libera gás oxigênio, então ele se desmancha formando mercúrio no seu estado líquido e o gás oxigênio, tá bom? Então, nós temos também as reações de precipitação, que é uma reação de precipitação. Aqui no livro vocês trazem um exemplo também. Ó. Reação de precipitação é quando eu tenho substâncias que elas são líquidas ou aquosas, mas quando elas se misturam, elas formam uma substância sólida ou gelatinosa, certo? Então, você tem ali o que a gente chama de precipitado. Geralmente, essa substância ela tende a se acumular no fundo do recipiente, tá? Então, basicamente, pessoal, esse é o conteúdo. Tá, nós temos também aqui as reações de oxidação e combustão. Oxidação são reações que têm presença de oxigênio, formação de ferrugem, por exemplo. E as de combustão geralmente vão liberar energia na forma de luz e de calor. Então a gente finaliza a nossa revisão. Próxima aula, atividade de revisão. Semana que vem, revisão de conteúdo de novo e prova.